Então, quanto à atividade final, né, da disciplina de problemáticas, a gente tem um recorte solicitado de temáticas, de discussões feitas durante o processo da disciplina. Então, no sentido geral, né, desse mapa conceitual, a gente adentra as discussões acerca da educação física escolar e como ela vai se apresentar na realidade, na sua vivência dentro do chão da escola, né? E essa realidade da educação física escolar, que é entendido como componente curricular, que vai tematizar essa cultura corporal de movimento, tá? Vai apresentar alguns problemas, algumas problemáticas, que vai interferir diretamente ou indiretamente na prática pedagógica. Antes da gente de focar, né, diretamente nessas problemáticas, a gente vai entender que essa educação física escolar ela vai trabalhar com conteúdos como esporte, ginástica, dança, jogos, lutas, práticas corporais de aventura, tá? E outros conteúdos e outras temáticas que vão vir de acordo com as discussões é, elaboradas, né, em aula. Então, essas problemáticas que a educação física escolar ela vai apresentar, ela vai aparecer da seguinte forma. Primeiramente, a gente tem duas interfaces, que é a aula de educação física, ela vai se localizar no sentido prático ou no sentido teórico, tá? Então, a gente tem um problema no quesito que alguns professores, uma parte dos professores de educação física, eles utilizam essa prática de uma forma errada. Então, resumindo, essa prática é tida como caráter meramente recreativo, descompromissado e alienante, ou ela é reduzida apenas à prática esportiva. Então, essa discussão apareceu por muitas vezes nesse processo da disciplina de problemáticas da educação física, no sentido de que a prática esportiva, ou seja, a educação física resumida ao esporte, é vista e encontrada em uma grande porcentagem das escolas. Então, ao invés de trabalhar a prática pedagógica não se limitando apenas a essa prática esportiva, o professor ele utiliza dessa aula como o rolar a bola, né, como a gente chamou numa das leituras. O que o professor deveria fazer era uma prática pedagógica que ela não se limitasse apenas a essa transmissão do conhecimento, tá? Quando a gente fala do rola-bola, a gente nem tem essa visão de transparecer ou de passar um determinado conteúdo. É o fazer por fazer. Mas uma boa parte dos professores ele tem uma prática que é o transmitir o conhecimento. Então, olha, o aluno está ali, o aluno, o estudante está ali enquanto um depósito, eu vou depositar alguns conhecimentos, algumas informações e está tudo bem. Tá? Mas a gente sabe que a educação física escolar ela tem enquanto trabalho, enquanto meta, entender o estudante, o aluno, como um ser que sabe e um ser que é. Promover essa autonomia, esse senso crítico, essa transformação social que ele vai levar a partir da realidade que ele vive, né? Então, esse seria uma primeira problemática de discussão nesse âmbito prático. No âmbito teórico, a gente necessita, enquanto disciplina, sistematizar, ou seja, discutir a sistematização sobre a dimensão conceitual das aulas de educação física. Tá? E essa discussão, essa reflexão, ela vai permear essa prática pedagógica que deve querer buscar do aluno, tá? E incentivar que esse estudante seja uma pessoa crítica, um estudante crítico e possa mudar a sua realidade. Então, essa é uma das discussões. Quando a gente vai pelo caminho dessas problemáticas, a gente também discutiu bastante sobre a relação de uma pedagogia libertadora, que tem a ver com o que falei anteriormente. Então, a relação da praxis na aula de educação física, que é o que? A ação mais a reflexão. Então, a gente não basta não só teorizar, tá? Mas a gente precisa ter esse âmbito teórico e precisa agir nesse âmbito teórico para mudar a realidade. Então, essa mudança de realidade vai ser alcançada a partir dessa prática, né? Os alunos terem consciências também de como vão transformar a sua realidade. Então, a partir do que, como é que a gente pode, e isso vai trazer o âmbito da reflexão, o âmbito da dinâmica ali para as nossas aulas.
Não tratar o aluno, né, reforçando mais uma vez, não tratar o aluno enquanto um depósito de informações, tá? Mas entender que o aluno é alguém que sabe e alguém que a partir da realidade dele vai conseguir trazer essas vivências para facilitar o aprendizado de determinado conteúdo. E essa pedagogia ela vai influenciar, claro, nesse trato pedagógico. Então, nessa relação professor e estudante, professor e aluno, nessa afetividade que deve haver entre ambos, para facilitar, claro, o aprendizado. Então, quando a gente vem saindo um pouco desse âmbito da prática pedagógica, a gente vai entender essas problemáticas, elas vão ser entendidas como os desafios enfrentados, né, os desafios e dificuldades que são enfrentadas pelo professor de educação física nesse processo de ensino e aprendizagem. E elas vão impactar diretamente a qualidade e a eficácia da disciplina e da prática pedagógica. Então, elas vão influenciar e vão se caracterizar, né, em 3 tópicos, que é a atuação docente, tá? A práticas inovadoras, essa atuação docente vai influenciar em práticas inovadoras, vai influenciar no abandono do trabalho docente e nas práticas pedagógicas tradicionais. Como assim? Então, essas problemáticas vão influenciar o trabalho do professor. Que é a atuação pedagógica, né, a atuação docente. A partir dessa influência, a gente vai abrir 3 tipos de formas de trabalhar. Foi uma leitura que a gente teve enquanto turma e atividade. Práticas inovadoras. Então, o professor que vai querer ter a sua prática pedagógica a partir de práticas inovadoras, ele vai o quê? Ele vai ter o empenho em ensinar conteúdos específicos da disciplina em direção à educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Tá? Então, essas práticas inovadoras são práticas que vão trazer responsabilidade, trazer importância e mudar o que se tem enquanto visão social e escolar do que é a educação física. Já outros professores não. Eles vão utilizar de práticas pedagógicas tradicionais, que são o quê? Formas de trabalho que têm como centralidade o ensino do esporte, na perspectiva do esporte de rendimento, de desenvolvimento da aptidão física, na perspectiva da saúde orgânica. Então é aquele entendimento comparativo, né? É voltar no tempo, num processo histórico do que era entendido a educação física, e reafirmar algo que já está ultrapassado, que já se é entendido que não é a forma correta de se trabalhar. Então, isso são práticas pedagógicas tradicionais. E tem os professores que vão ter uma prática pedagógica pautada no abandono do trabalho docente, que é entendido também como desinvestimento pedagógico. Então, a pretensão maior é de ocupar os alunos com qualquer atividade. Então, essa atividade ela não vai ter um objetivo, ela não vai estar presente no planejamento de forma efetiva, ela não vai ter uma não vai ser uma atividade linear, né? E essa atuação, a partir desse abandono do trabalho docente, conhecido como desinvestimento pedagógico, ela não vai apresentar grandes pretensões com sua prática. Ou seja, o professor ali nas aulas de educação física, ele vai querer passar o tempo. Então, que o tempo passe o mais rápido possível, os alunos consigam fazer a aula de forma divertida, não aperreiem o professor nesse processo e vai estar tudo bem. Outro contexto também debatido dessas problemáticas é a relação de gênero e educação física, ou seja, como a educação física em sua prática, em seu processo pedagógico, o professor ele pode planejar, ele pode pensar para que a educação física ela venha a debater essa temática. Então, ele pode propor intervenção que evita a desigualdade de gênero e respeita a diversidade. Isso no âmbito teórico, no âmbito prático, tá? No seu processo pedagógico. O objetivo das aulas de educação física não deve levar em consideração uma busca de comparação de desempenho entre os alunos. Então, esse contexto, quando a gente fala de gênero e fala do âmbito comparativo, a gente sabe. Então, as meninas ali em determinada idade do ensino médio não vão fazer a prática das aulas por muitas vezes por se sentir comparadas aos meninos que já têm uma prática esportiva muito grande em determinado esporte. Então, aquela menina vai se sentir um pouco escanteada. E não só a menina em si, né? A gente está no âmbito falando sobre a temática de gênero, adentra essa discussão, mas também quando a gente utiliza do âmbito de comparação, aquele aluno, aquele estudante que não tem uma habilidade considerável em determinado esporte, ele vai se sentir envergonhado de fazer aula prática por conta de não se sentir, né, hábil à atividade.
Então essa discussão de gênero ela vai entrar muito presente. Nas aulas de educação física, essa discussão pode ser pautada pelo professor de forma tranquila, de forma que o aluno possa identificar o quanto isso influencia na vida dele. Uma outra problemática que adentra a essas discussões na verdade não, quando a gente vai falar de educação física escolar, voltando ao início, né, da apresentação, quando a gente vai falar de educação física escolar, a gente vai falar também dos amparos legais, ou seja, as leis que efetivam a educação física dentro da escola. E como essas leis e as mudanças nessas leis interferiram diretamente nesse trato pedagógico. Então a gente tem lá, né, a LDB de 1961, artigo 22, que vem nos seus primórdios da obrigatoriedade da educação física na educação básica em cursos primário e médio até 18 anos. Então, quem tinha até 18 anos era obrigado, quem não tinha essa obrigação. Aí, em 1971, ela sofre uma atualização, tá? Que não tem o limite de idade. Só que traz a discussão, essa atualização, a lógica do mercado capitalista. Ou seja, que o trabalho ele é muito mais importante do que o aprendizado educacional, né? Então, quem trabalhasse mais de 6 horas por dia ou estudasse à noite, quem tivesse mais de 30 anos de idade, quem prestasse serviço militar, quem fosse fisicamente incapacitado, não tinha obrigatoriedade de fazer as aulas de educação física. Aí lá em 2003, tá? A gente tem uma nova atualização nessa lei que fica que não teria obrigatoriedade da prática da educação física aquele que cumprisse jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, então permaneceu esse tópico, fosse maior de 30 anos, que estivesse prestando serviço militar ou em situação similar, estivesse obrigado à prática da educação física, e estavam parados por esse decreto. Ou quem tivesse filho, ou seja, quem tivesse prole. Tranquilo? Então, todo esse amparo legal é uma outra discussão que adentra enquanto problemática da educação física. Por que uma pessoa que, por exemplo, trabalhou, ela não tem, por lei, que fazer as aulas? Então, tira a importância, recai sobre um bom tempo de conversa, de discussão. Poxa, a importância dessa disciplina dentro da escola, ela se efetiva. Então, eu não posso dizer a alguém que a pessoa não vai fazer. E isso tem que ser levado em consideração pelo professor. Então, a gente sabe, por exemplo, um aluno de atestado. Então, a leitura que o professor vai fazer para atingir a meta e o objetivo da aula a partir de uma avaliação, quem vai utilizar isso é o professor. Isso cabe ao professor, não mais a ninguém, mas aí são outra discussão. Então, em resumo, isso é um recorte, né, desse mapa conceitual do que identificamos, debatemos, conversamos, tanto na aula presencial quanto nas aulas online no AVA. Tá? Então, essas discussões pautaram toda essa disciplina, enriqueceram a experiência, enriqueceram o debate, e desde já estou muito agradecido.